Bom dia, a paz. Bora começar o dia, gente. O dia tá chuvoso, graças a Deus, chuva boa, chuva leve, né? Tem caído sobre esses dias. Deus seja louvado por tudo. Gente, hoje nós vamos ler o livro, capítulo 3 do livro de Jó. Ontem eu tive uma experiência tão linda com Jesus. Eu já tinha lido Jó outras vezes, mas não depois, né, do luto da minha mãe. E ontem Jesus me fez entender, sabe, uma coisa tão profunda dentro de mim que não adianta nem eu explicar, que vocês não vão conseguir entender, nem eu não consigo explicar com palavras. Mas como a palavra de Deus realmente ela é viva e ela é eficaz e ela entra entre juntas e medulas e ela discerne sentimentos, né, emoções, pensamentos, e como ela é eficaz, como ela pode promover coisas que a gente... Só a presença de Jesus, né, a palavra dele nos faz entender. Então nós vamos falar muito de sofrimento aqui, né, no livro de Jó, por tudo que ele passou. E talvez você esteja num processo doloroso, ou você vagueia por anos num processo doloroso. E eu sei que a palavra de Deus, a presença de Jesus vai te fazer entender. Não é as minhas explicações, faz sentido? Às vezes, alguém já falou para você, às vezes até a nossa razão, ok? Mas quando Jesus fala, preenche, nos leva num ponto, sabe assim, que você nunca... Eu sei que talvez eu não esteja, é difícil explicar isso, mas quem já viveu, sabe, esse nível de entendimento no Senhor, sabe o que eu tô dizendo. Às vezes a gente não entende nada, mas quando a presença de Deus vem, a palavra de Deus vem, ela entra num lugar que a gente nos faz entender, sabe, mais profundamente. Porque a presença do Senhor nos faz entender coisas sobrenaturais, mais profundas, com peso eterno. Eu acho que é isso, com peso eterno. Então, nessa manhã, nós vamos ler agora Jó, capítulo 3. E você vai perceber, tem gente que fala, Jó nunca reclamou. Gente, não é isso. Jó em nada atribuiu o que ele passou a Deus. Mas ele teve momentos, você vai ver que hoje ele vai amaldiçoar o dia do seu nascimento, né? Então, vamos entender que ele também lamenta. Ele é um ser humano. Vamos lá? Jó, capítulo 3. Bom dia, Zenon. Bom dia, Douglas. Deus abençoe. Bora lá? Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Quer dizer, ele não queria ter nascido, né? Porque às vezes, até nós tivemos uma palestra, né? Com o pastor Jorge, que é psicólogo, sobre o Setembro Amarelo. E ele perguntou, quem que já quis morrer? Todo mundo levantou a mão. Em algum momento a gente já quis morrer, né? Não, a gente não fala suicidar, a gente não queria ter se matado, mas a gente queria que Deus em algum momento tivesse nos levado, né? Então, esse anseio pela morte existe, é bom que todo mundo fale isso, porque às vezes alguém que tá me assistindo aqui sente vontade de morrer e acha que não, fala com alguém, não é só você, não. Então você vai ver Jó amaldiçoando um dia, meu Deus, por que eu nasci para enfrentar tudo isso, né? Por que a gente nasce, né? Quando a gente fala assim, Deus, porque o Senhor, tá? Então é natural do ser humano. Claro que se permear, tem que falar com alguém, tem que procurar, né, um especialista. Mas vamos continuar. Jó capítulo 3, versículo 2 agora. Bom dia, Tânia, minha linda. Deus te abençoe nesse dia. E Jó, falando, disse, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte,
Habitem sobre ele nuvens negros, vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoem naqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem se escondeu os meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que me mamasse. Desculpa, gente, meu olho. Versículo 13 de Jó, capítulo 3. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Muitas vezes não é que a gente quer morrer, a gente quer parar de sentir a dor que a gente está sentindo, né? Olha como é legítimo isso que Jó está falando do seu mais profundo. Eu não queria ter morrido, eu não queria ter nascido. Aliás, não queria ter morrido, não. Eu não queria ter nascido, eu não queria nem ter sido concebido. Né? Versículo 14 de Jó 3. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ele desejou ser um aborto. Mas por quê? Até eu vi de um podcast de uma psiquiatra dizendo assim, que o nosso cérebro, ele não é preparado para o suicídio, né? Tem várias proteções que levam a uma dor profunda, né? Momento depressivo, que Jó estava, óbvio, por todas as perdas e principalmente perda de 10 filhos num dia só. Ali os maus cessam de perturbar, ali repousam os cansados, ali os presos juntamente repousam e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo fica livre de seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouro ocultos, que de alegria saltam e exultam, e achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio, e o que me receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Olha que profundo. E talvez se você tem passado algo do tipo, né? Dessas dores, essa vontade de morrer, que cesse essa dor, nós vamos aprender muito com Jó. E você vai entender no Senhor, com a presença do Senhor, que é possível romper toda dor, seja ela física, seja ela na alma. Bom dia, irmã Elza, Deus abençoe. Então, no versículo 25 vai dizer, porque o que eu temia me veio, e o que me receava me aconteceu. A gente tem que trabalhar muito com a nossa mente, porque se nós concebemos coisas, né, na nossa mente, nós vamos passar a viver elas. Tenho certeza disso. Então, que você possa, nós vamos pedir ao Senhor hoje, que o palavra do Senhor diz que Ele nos deu armas poderosas para destruir fortalezas, que a gente não fique pensando em temendo o dia de amanhã, mas que nós possamos dizer, Senhor, vem sobre a minha mente, e que as armas que o Senhor me deu me ajude a destruir essas fortalezas, esses pensamentos. Eu vou levar meus pensamentos cativos em obediência ao Senhor. Porque se você conceber coisas na sua mente, elas vão acontecer. É até comprovado. Se você pensar, por exemplo, você compra um carro, né?
E a partir daquele momento parece que você só começa a ver aquele carro, porque a sua mente concebeu, né? Trouxe atenção sobre aquela marca, aquele modelo daquele carro. E a partir daí você só vai ver aquele carro. Quão poderosa é a nossa mente. Então, que nós possamos conceber, que a palavra de Deus vai entender, que Deus vai nos fazer entender. E que a mente não é mais poderosa do que a presença do Senhor. Mas isso não anula a dor. Amém? Vamos orar. Abba, Pai, nós te damos graça nesse dia. Nós estamos falando assuntos tão profundos que nós não sabemos nem esboçar com palavras. Mas o Senhor sabe. Esse meu irmão, essa minha irmã que está com dor, Jesus, profunda, que não consegue nem mais falar, talvez nem mais chorar, só gemer, mas seja intercessor, Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, leve a Deus o que esse meu irmão está sentindo, o que essa minha irmã está sentindo, de maneira que a sua presença venha e a sua presença nos alivia, nos faz entender. Usa, Senhor, nos dá armas poderosas para destruir toda a fortaleza que traz temor pelo dia de amanhã, que nos faz querer morrer. Perdoa-se e ajuda-nos. Hoje sopra em nós, Senhor, vida, na minha vida e na vida de todos os meus irmãos que aqui estão, porque Tu tens vida para nos dar, apesar de dores profundas como a que Jó enfrentou. Nos ajude. Nos abençoe nesse dia, a trabalhar, a romper, que a sua palavra vá nos curando. Entre neste lugar que só o Senhor pode. Nós te amamos. Abençoe a nossa casa, dá saúde para a nossa casa, para cada ente nosso, para a glória do seu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe. Então, se você sente vontade de morrer, isso já passou por todos nós. Vamos ler a palavra em Jó, nós vamos encontrar muita tradução da dor, e que dor tremenda que Jó sentiu, mas nós vamos aprender também que na palavra do Senhor há cura para a dor mais profunda. Você não precisa morrer, há um Deus poderoso, e só Ele pode falar, e só Ele pode curar esse lugar, tem cura sim. Amém? Nós vamos caminhar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã a gente está de volta, lendo a palavra juntos.